Existem muitos personagens babacas em Hora de Aventura, mas tem um pequeno detalhe na construção de todos eles que pode fazer sua visão mudar completamente em relação ao defeito de outras pessoas. O Rei Gelado no início de Hora de Aventura era só mais um vilão bobo com objetivos sem sentido e completamente maluco, e o público é levado a pensar que o Rei Gelado não passa de um lunático qualquer que só tem maldade no peito. Assim como o público, o Finn também cultiva esse pensamento por muito tempo, até que a gente começa a conhecer quem realmente é o Rei Gelado. Entender a raiz do defeito das pessoas pode fazer você criar empatia por elas, na maioria das vezes, e entender por qual motivo o Rei Gelado é daquele jeito faz a gente mudar completamente o olhar que temos sobre ele. Até o fim desse vídeo eu vou mostrar pra você que provavelmente você é babaca e não percebeu, e lá no fim você vai ver que não tem problema nenhum ser visto assim. Outro exemplo é a Princesa Caroço. A Princesa Caroço é vista como uma das personagens mais arrogantes de Hora de Aventura, e não faltam motivos pra ela ser chamada assim. Ela é arrogante, insensível e muitas vezes tenta puxar toda a atenção pra si, sem se importar com as consequências de suas ações. E por um bom tempo a gente não conhece a Princesa Caroço mais a fundo, então fica aquele gosto amargo na boca onde a gente olha pra ela com nojo toda vez que ela faz alguma besteira. Mas eu posso garantir que a Princesa Caroço não é tão ruim assim. Você sabia que nem sempre a Princesa Caroço foi essa personagem babaca que é mostrada pra gente em Hora de Aventura? Em um dos episódios onde a gente revisita o passado dela, no Reino dos Caroços, a gente consegue conhecer melhor essa personagem que parece ser tão insensível. A Princesa Caroço já foi alguém bem compreensível, que tentava expor sua bondade para outras pessoas, mas ela começou a cultivar um ódio imenso quando foi traída pela sua melhor amiga e desprezada por quase todos do seu reino. Inclusive, quando ela tá no reino dela, ela nem parece que é da realeza. As pessoas nem fazem questão dessa personagem. Ou seja, ter sido isolada por um reino que teoricamente deveria te amar e ser traída pela melhor amiga fez a Princesa Caroço cultivar essa babaquice não tão boa dentro de si. Agora, em resumo, o Rei Gelado tem uma história triste, a Princesa Caroço também tem, mas isso não é justificativa para eles serem babacas em Hora de Aventura, né? Claro que não é uma justificativa, mas conseguir entender esses personagens e a raiz que fez eles se tornarem aquilo que eles são hoje pode ser de grande importância se você quiser ajudar pessoas à sua volta que passam pela mesma coisa. Aquele amigo que ficou distante do nada, que tenta afastar todos, pode estar passando pela mesma coisa que o Rei Gelado. Talvez ele tenha perdido um romance muito importante e agora se vê como vilão em toda a história. Em dado momento, o Finn para de ver o Rei Gelado como se ele fosse um vilão, e nesse momento o Rei Gelado percebe que não precisa ser um. E talvez você seja o Finn, ou talvez você seja o Rei Gelado. A Princesa Caroço é o reflexo do que muito jovem passa hoje em dia, e eu posso explicar essa metáfora melhor sobre a Hora de Aventura. O reino da Princesa Caroço deveria ser o lugar de segurança dela, onde ela se sente acolhida e abraçada, mas não é isso que acontece. Dentro do reino dela, ela sofre uma pressão imensa e já passou até por uma traição, e fica claro o quanto isso tudo deixou ela machucada. E assim como em Hora de Aventura, quando a gente não é bem tratado dentro do nosso próprio reino ou da nossa própria casa, se os nossos sentimentos se curvarem para um lado mais maldoso, é muito fácil você adotar a persona da Princesa Caroço sem perceber. Em instantes você se torna alguém babaca e insensível, e dificilmente alguém vai conseguir te entender a não ser que você deixe essa pessoa se aproximar. E se nesse contexto você não for a Princesa Caroço, talvez você conheça alguém que é. E para conseguir vencer isso, você precisa explorar a gratidão. Você sabia que em Hora de Aventura um dos sentimentos mais bem trabalhados é a gratidão? Mas para falar de gratidão, nós temos que primeiro entender todas as relações à nossa volta, porque antes de colher algo, primeiro você precisa semear. E a melhor relação que temos em Hora de Aventura é a relação de irmão entre Finn e Jake. Apesar do Finn ser um humano e o Jake ser um cachorro, os dois sempre se trataram em pé de igualdade, ao ponto de que, ao decorrer de toda a série, ambos não precisam disputar o protagonismo, porque naturalmente os dois conseguem deslizar pela trama sem que um precise tirar o brilho do outro. A relação entre Finn e Jake em Hora de Aventura pode te ensinar uma lição que parece ser simples de início, mas que na verdade a maioria das pessoas não seguem. É bem óbvio que Finn e Jake não são irmãos de sangue. O Finn é um humano que, por causa de alguns contratempos, acabou sendo separado dos seus pais biológicos e foi encontrado pelos pais do Jake. Os pais do Jake criaram o Finn como se ele fosse do sangue da família, sempre fazendo questão de deixar claro que nossas relações não estão limitadas ao nosso sangue, e você pode muito bem ter uma família sem que ela tenha o seu sangue. As amizades em Hora de Aventura podem te ensinar que nem todo mundo é igual, e nem toda relação tem que ser da mesma forma. O Finn tem uma relação muito íntima com Jake, uma relação de irmão mesmo, onde um tá sempre ali pelo outro. Ambos fazem questão
questão de deixar claro que vão batalhar até o fim para se manterem juntos, mas isso não significa que o Finn tenha a mesma intensidade com outros personagens, porque cada pessoa é diferente e cada relação também é. Você não precisa ser super amigo de todas as pessoas à sua volta para uma relação ser considerada genuína. E com isso vem aquela famosa pergunta: o Finn ama mais o Bimo ou o Jake? Essa é uma pergunta bem burrinha, porque o amor não pode ser medido, e entre esses três personagens a gente consegue ver o quão bem construída é essa relação de irmandade. A intensidade do amor do Finn pelo Bimo e pelo Jake é a mesma, só que elas existem em espectros diferentes, e isso não é ruim. Existem vários tipos de amor, e todos eles são igualmente válidos, a partir do momento que você se permite que eles se cultivem dentro do seu peito. Amigos, romances e qualquer outro tipo de relação pode ter uma intensidade de amor diferente, um tipo de amor diferente, mas o que importa é que ela é real, e isso ninguém pode metrificar. Hora de Aventura faz questão de deixar claro que todas as nossas relações têm um valor muito importante se elas forem genuínas. Mas para isso acontecer, você precisa primeiro se entender e se amar antes de tentar expressar esse amor pro mundo. Um exemplo muito bom disso é nos vários momentos onde o Jake age como um conselheiro pro Finn. Na verdade, ele se coloca como um irmão mais velho quando dá os conselhos que o Finn precisa. E essa é uma clara demonstração de que, para entender o mundo e lutar contra os verdadeiros vilões, primeiro o Finn deve se entender e lutar contra os seus vilões internos. Todos os vilões que aparecem em Hora de Aventura nos mostram que todas as pessoas têm uma história por trás e merecem ser ouvidas. Claro que existem personagens que são puro mal, como Lich, por exemplo, mas existem personagens com nuances tão complexas que você vai começar a série odiando eles e depois vai se compadecer. Os dois exemplos mais claros que já citei antes é a Princesa Caroço e o Rei Gelado, que são apresentados como personagens maldosos, mas quando nós conhecemos suas histórias, vemos que tem muito mais a ser dito e ouvido. Mas também existe o efeito contrário. A Princesa Jujuba é uma personagem que parece ser bonzinha no início de Hora de Aventura, mas conforme o tempo passa a gente percebe que o passado dela é um pouco mais sombrio na real. E claro que é muito fácil pincelar a Princesa Jujuba como se ela fosse uma vilã completamente cega, mas não tem como a gente apontar extrema maldade nessa personagem, porque em todas as decisões que ela tomou foi pensando num bem maior. Óbvio que isso não tira o fato dela ter sido babaca em várias situações, com a Marceline, por exemplo, mas também é explícito que essa personagem não é puro mal, como as pessoas tentam mostrar. E por falar na nossa vampira favorita, a Marceline em Hora de Aventura guarda muitos segredos, e dá pra ver que ela faz isso porque ainda tá tentando lidar e enfrentar seus traumas. Por mais forte que essa personagem pareça ser, principalmente quando ela é apresentada pra gente, fica claro quão sensível e humana é a Marceline. A Marceline é o tipo de pessoa que tenta se mostrar forte, que pula de um sorriso pra uma cara fechada do nada, e pra maioria das pessoas, ela é um complexo enigma, mas só quando você se aproxima da Marceline, você consegue realmente entender o quão doce e acolhedora é essa personagem. O que eu quero dizer é o seguinte: muitos personagens em Hora de Aventura, na primeira vez que são apresentados, vão parecer que são completamente babacas, mas isso acontece porque a gente no começo não conhece a história por trás de cada um, então é fácil você julgar o Rei Gelado sem saber que ele perdeu o maior romance dele e se entregou pra coroa pra proteger sua única filha. É mais fácil ainda você julgar a Princesa Caroço por ser insensível sem saber que ela foi isolada e traída dentro do seu próprio reino. E é ainda mais fácil você julgar a Princesa Jujuba sem saber o quanto doeu pra ela ter tomado cada uma de suas decisões na hora de construir o Reino Doce. Sabe o que isso nos ensina? Que talvez você seja visto como vilão por alguém. Sabe por quê? Você é o vilão de algumas perspectivas porque muitas pessoas não estão dispostas a conversar contigo e conhecer sua bondade. Quando elas se aproximarem, talvez elas conheçam quem realmente você é, mas até lá, o importante é você continuar se mantendo sincero consigo mesmo.